Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento do senhor Demerval de Souza Guzmão Filho. Senhor Demerval, o senhor está sendo acusado de um crime aqui pelo Ministério Público. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem direito de usar o direito ao silêncio. Se o senhor usar esse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo pela nossa lei. Mas também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar nesse processo vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, senhor Demerval? Eu vou falar, excelência. Obrigado. Excelência, duas questões de ordem. No microfone, por gentileza. Bom dia a todos. Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, excelência, gostaria de apresentar primeiro uma questão de ordem, porque foi noticiado pela imprensa que na data de ontem o Procurador-Geral da República apresentou uma denúncia no Supremo Tribunal Federal, e essa denúncia faz referência aos imóveis que estão citados nesta ação penal e também a suposta planilha italiana, de modo que, diante dessa notícia, quer parecer a defesa que seria prudente avaliar as matérias que hoje estão sob a jurisdição do Supremo, a fim de que não haja usurpação daquela excelsa corte. Tá bom, parece que a acusação, até onde eu vi nos jornais, diz respeito à associação criminosa, que não é objeto da denúncia, então fica indeferida a questão de ordem. Certo, tem uma outra questão, excelência, que é a seguinte. Só uma questão, doutor, se for de respeito ao interrogatório Isso, ou não? É o interrogatório. Tá. No dia 26 de setembro de 2016, o senhor Demerval foi ouvido na Polícia Federal e declarou naquela oportunidade que estava em negociação com o Ministério Público Federal, objetivando uma delação premiada. Então, diante disso e daquilo que foi convencionado no início da instrução com a anuência do Ministério Público, eu gostaria de perguntar se existe um processo de colaboração já concluído ou em curso diante dessa declaração que foi dada pelo senhor Demerval no dia 26 de setembro de 2016. Perfeito. O Ministério Público pode esclarecer, por gentileza. Pois não. Na verdade, o senhor tem razão, houve um início de negociação com o réu aqui presente, nós tivemos algumas reuniões e por fim se concluiu que o acordo não atendia alguns requisitos e ele foi interrompido e não há acordo com o réu Demerval. Nós não temos nenhum compromisso em relação a ele, quer de benefício, quer de tratamento, de qualquer natureza. Certo. Então podemos prosseguir. Obrigado, senhor. Então, senhor Demerval, como eu lhe adverti, o senhor tem esse direito ao silêncio, pode utilizá-lo com tranquilidade, isso não traz nenhum prejuízo, mas como eu disse, é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo e esclarecer esses fatos da acusação. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu vou falar, excelência. Obrigado pela oportunidade. Certo. Senhor Demerval, antes de entrar aqui no objeto específico da denúncia, a sua relação com essa empresa DAG? Eu sou sócio proprietário da empresa DAG Construtora. Sou diretor-geral. Desde quando o senhor tem essa empresa? 1999. Qual que é a sua posição acionária ou de cotista dentro dessa empresa? Eu sou majoritário. Majoritário. E também é o dirigente, o executivo? Sim, o diretor-geral. Certo. Como se fosse o diretor-presidente ou... O senhor pode me esclarecer as relações dessa empresa DAG com o grupo Odebrecht? Sem entrar no específico objeto da denúncia. Não, em geral, uma descrição geral. Eu sou amigo de Marcelo, de muito tempo. Eu trabalhei na Odebrecht por 10 anos. Por uma questão pessoal minha, eu decidi sair da Odebrecht, basicamente por influência de meu pai. Eu tenho o mesmo nome que meu pai. Meu pai foi engenheiro civil, meu pai é falecido. Um engenheiro que também teve uma construtora, e eu sempre tive a vontade de ter meu negócio. E passei esse tempo na Odebrecht com uma espécie de estágio para me preparar para a vida empresarial. Saí da Odebrecht, já tem aí 20 anos que eu saí da Odebrecht, a DAG já tem 18 anos. Comecei a trabalhar, hoje a DAG, nesses 18 anos,
Nós já fizemos obras em 7 estados do Brasil. Hoje nós temos operação em 4 estados do Brasil. Desde 2008, 100% do faturamento da empresa é privado. Nós trabalhamos para só grandes grupos empresariais. E qual é o ramo de construção dessa empresa? É uma empresa, ela é uma construtora, mas nós temos desde 2006, quando nós começamos a fazer planejamento estratégico, que inclusive decidimos reduzir ao máximo o contato com o setor público. Nós viemos focando no segmento de saneamento, obras de saneamento e obras industriais, em especial centros de distribuições. Empreendimentos imobiliários também? Não, senhor. Agora eu gostaria que o senhor me explicasse como que se deu, se é que se deu, o senhor envolvimento nessa aquisição pela DAG desse imóvel da Haberbeck Brandão. Como é que isso chegou ao senhor? Pois não, excelência. Por volta de, na verdade, no final de julho de 2010, início de agosto de 2010, eu fui procurado por Paulo Melo, então o diretor superintendente da Odebrecht Realizações no estado de São Paulo, me convocando para uma reunião. Essa reunião aconteceu primeiramente no escritório dele e nesse momento Paulo me explica e me coloca uma oportunidade de negócio que a Odebrecht tinha identificado um terreno para construir um empreendimento e que Paulo não queria naquele momento, ele não via com bons olhos que a Odebrecht aparecesse para efetuar a compra do terreno com o argumento de que era um terreno pequeno e que a Odebrecht, para ele ser um porte maior, poderia ter um aumento, os vendedores verem uma oportunidade de aumentar o valor. E me chama para ser o terrenista, o investidor, e que depois, quando o empreendimento acontecesse, eu viraria sócio. Essa é uma modalidade comum, nós inclusive já temos outros, como o edifício The One em São Paulo, aconteceu de forma bastante similar. Eu disse que via isso com bons olhos, eu tinha interesse sim em estudar isso. Ele disse que marcaria uma reunião em seguida para me aprofundar no assunto e me dar maiores detalhes. Esse foi a primeira vez que me veio essa história aí do terreno. Até pela minha amizade com o Marcelo, apesar da agenda dele ser extremamente corrida e a minha também, mas quando havia a oportunidade a gente sempre se encontrava para almoçar ou para tomar um café. E eu me lembro que poucos dias depois desse encontro com Paulo Melo, eu encontro com Marcelo, temos um almoço de 2 amigos que estão atualizando o assunto, e no meio da conversa, Marcelo me pergunta se Paulo Melo haveria me passado ou comentado já comigo da compra do terreno para a construção do Instituto Lula. Aí eu disse a ele que ele tinha me falado da compra do terreno, não da construção do Instituto Lula. E aí ele me disse que o Roberto Teixeira estava coordenando pela parte do Instituto a identificação e compra para o futuro Instituto Lula, que ele tinha sido chamado para ajudar nisso, ele é o Odebrecht, e ele viu ali uma oportunidade de negócio para mim. O que ele disse, olha, muito provavelmente você compra o terreno, depois se constrói, e aí o Instituto vai definir se vai comprar ou vai alugar. A ideia era que isso acontecesse, a compra do terreno, porque era um terreno que o Instituto queria, porque queria que fosse naquele local, tinha alguma pressa em resolver logo isso, e que seria que no início, no ano seguinte, em 2011, um pool de empresas fariam doações ao Instituto para a formação do Instituto, e aí o Instituto teria a capacidade de fazer investimento numa nova sede e em outras coisas que eu não sei, ele não falou. Então, o negócio era esse. Depois que o senhor teve esse encontro com o senhor Marcelo Odebrecht, como é que o assunto se desdobrou? Pode até se aproximar um pouco do microfone. Tá bom assim? Isso. Eu disse a ele que tinha interesse, porque via que realmente era uma oportunidade de negócio para a minha empresa, construir para alugar. Isso, inclusive, nas obras de centro de distribuição, o que a gente chama de build-to-suit, que é a construção por encomenda. Eu mesmo volto a Paulo Melo, porque realmente foi um negócio que eu achei que era um negócio bom para a minha empresa, que seria do nosso porte. Eu procuro Paulo Melo. Paulo Melo aí me detalha mais algumas. Nós temos uma reunião e Paulo Melo me detalha
ele já tinha umas premissas do que o Instituto tinha passado, do que era necessário, como estacionamento, garagem subterrânea, museu, salões de reunião, eu me lembro que tinha um mini hotel, que aí com aquela área você consegue estipular mais ou menos se o que o Instituto estava precisando caberia naquele terreno e o valor para o investimento. Ele me avisa que vai marcar uma reunião com o Roberto Teixeira, que é a pessoa que o Marcelo já tinha me dito que estava coordenando. Até então eu nunca tinha estado com o Dr. Roberto Teixeira. Paulo me leva, dias depois, Paulo me leva ao escritório do Dr. Roberto Teixeira, me apresenta o Dr. Roberto Teixeira. Nessa reunião, o Dr. Roberto, de forma bastante pragmática, ele demonstra que a negociação do terreno já vem se alongando por algum tempo, porque já estava todas as questões definidas de preço, quem receberia o quê, né, tinha pagamento proprietário, e aí vale a pena fazer um parênteses, que era um litígio, né, havia um litígio entre os herdeiros da família, era um espólio, havia uma briga lá entre os irmãos, entre o irmão e a mãe, e vários pagamentos de concessionária de água e luz, IPTU, tinha uma ação judicializada de um fornecedor, e ele me passa essa primeira relação, que montava aí entre 7 milhões e 200 e 7 milhões e 300 o valor a ser pago pelo terreno. Começamos a discutir algumas coisas específicas, de minuta, de contrato de compra e venda e tal. Ele me relata, inclusive nessa planilha tem essa observação, que existia já um contrato de compra e venda assinado com um terceiro, mas não explicita o nome, e tinha lá, e ele disse que estava colocando um valor ali como uma verba, um valor pequeno, salvo engano, se eu não estiver equivocado, era um valor entre 30 e 40 mil reais, e que prefazeriam todo o valor que estava estipulado na planilha. Eu não entendi esse 30, 40 mil, como assim, 30, 40 mil para quem? O que ele me disse é que existia uma pessoa, um terceiro, que tinha um contrato de compra e venda, já assinado com o espólio. Então 30, 40 mil seria para essa pessoa? Para essa pessoa. Né? Na hora isso não me preocupei, porque eu me preocupei com o valor total, que já estava ali definido, correto? Do meio para o final da conversa, ele me pergunta, na verdade ele me relata, que ou mais de isso eu não entendi, não me lembro também, dos vendedores estava pleiteando receber algum valor em dinheiro ou por fora que não estivesse na escritura. Eu disse a ele que eu não faria isso, né, de imediato eu parei, eu disse que eu não faria isso, que se tivesse algum valor por fora, a DAG não entraria no negócio, basicamente por dois negócios, Excelência. Primeiro, no build-to-suit, todos os valores têm que ser contabilizados. Se o senhor tiver um valor por fora, seu plano de negócio não fecha. Né? E o outro, eu na hora avaliei que seria um risco muito grande para mim e para minha empresa fazer um pagamento por fora. Quem que estava presente nessa reunião? Eu, Roberto Teixeira e Paulo Melo. Houve discussão do preço? O senhor tentou diminuir o preço, por não, exemplo? Eu não discuti o preço por uma razão. Como eu já sabia qual seria o valor do investimento a ser feito, né, o valor do terreno estava abaixo do que são margens que nós estipulamos. No build-to-suit, o preço não pode ser mais do que X% do investimento, a estrutura tem que ser X%, acabamento tem que ser X%. Então, eu, na verdade, ganharia até algum dinheiro pelo aquele valor que estava sendo colocado ali. E nessa conversa era mencionado que o propósito era a destinação para o Instituto Lula, desse imóvel? Sim, senhor. Era construir para alugar ou vender ao Instituto Lula. Certo. E daí o senhor pode prosseguir, que o senhor falou que não concordava com o pagamento por fora. Aí a reunião se prolongou mais um pouco, o Roberto disse que ia resolver isso de uma outra forma. Eu me retirei da reunião com o Paulo, nós fomos embora. Aí eu tive mais uma reunião com o Paulo Melo poucos dias depois, onde ele me apresentou o Louveira, que eu, na verdade, tinha dito, olha, nesse momento eu não estou com obra em São Paulo, então eu precisaria de uma pessoa para me auxiliar com retirada de certidões, todo o trâmite de cartório. Ele me apresenta o Louveira, que eu não conhecia então, eu era o gerente administrativo dele, para ser meu apoio. Isso nós já estamos falando aí no finalzinho, no meio para o final de agosto. E aí eu começo as tratativas, e eu tenho uma reunião com o Paulo. Quando eu pego o valor e quando se avançam para datas de pagamentos e valores, e aí eu vejo que os 7 milhões e 100 deveriam ser pagos todos no mesmo dia. Eu procuro o Paulo e digo, Paulo,
A DAG hoje tem caixa para fazer frente a esse pagamento. Mas como isso foi uma solicitação de vocês, meu caixa vai apertar muito se eu comprar esse imóvel e eu só vou começar a ter receita desse imóvel depois que a obra ficar pronta, né? Então vai ser coisa de 1 ano a 2 anos. Eu queria fazer um pleito. Eu estou em fase final de negociação de uma obra com a construtora Norberto Odebrecht, uma obra grande, que nessa negociação já está incluído um valor de mobilização, era um valor de 3.350.000. Esse valor já está negociado e eu queria fazer um pleito. Eu gostaria de que você pegasse o valor do contrato, né, o meu resultado do contrato, ao longo do contrato, né, ele fosse antecipado para o momento P0. Fiz uma conta com o Paulo de quanto seria necessário, e aí o valor ficou entre 8.200 e 9.300 mais ou menos, a somatório da mobilização e mais o adiantamento, a antecipação do lucro da obra. E ele disse: olha, eu não tenho poder para decidir isso, eu vou tratar aqui internamente e eu lhe retorno, alguém lhe retorna. Eu disse: tá bom. De forma muito rápida, 2 dias depois no máximo, eu fui chamado por Benedito Júnior, diretor-presidente da construtora Norberto Odebrecht. Eu tive uma reunião com ele no Rio, no escritório dele. Ele me disse que recebeu um input interno, não me disse de quem tinha dado esse input a ele. Ele disse: recebi input de seu pleito, o valor está entendido que tem que ser acrescido para você receber de forma imediata. E aí confirmei que o valor seria de 8.200.000 a 2 milhões. Foi colocado no contrato original, inicial, o valor de 8.700.000 e pouco. Nesse momento eu acabei fazendo mais um pleito a ele, que o contrato fosse antecipado à assinatura, que a assinatura estava prevista para o final de setembro. Aí eu peço que o contrato antecipe para o início de setembro, para que haja tempo suficiente para eu receber o dinheiro, e também que diminuísse o prazo para o pagamento desse valor de mobilização, que foi pago em 3 ou 4 parcelas. Certo. Então, desculpa. Não, sim, e daí o que aconteceu? Aí daí, e ele também me informa que ele já falou com a equipe da obra, que a equipe da obra entraria em contato comigo. E aí eu me recordo que o gerente comercial da obra procurou meu gerente comercial, mandou todas a planilha, material. Nós fizemos a troca de documentação toda probatória que precisa para começar o contrato. Assinamos o contrato e recebemos os valores de adiantamento. Os 8 milhões. 8.700.000 e pouco, que foram recebidos de forma fracionada. Uhum. Qual a obra que era essa que houve essa obra do ProSub, o estaleiro e a base naval do programa. E qual que era a obra que a sua empresa estava fazendo para o Odebrecht nesse caso? Ou iria fazer? Pronto, era a mobilização inicial de todo o canteiro. Havia uma terraplanagem grande a ser feita, porque é uma área de beira de mar, e mais o serviço de enrocamento em mar também. Tá. E aí o senhor recebeu esse dinheiro, e esse dinheiro o senhor usou para pagar o preço do imóvel no Haberbeck? Sim, senhor. Eu aí recebo o dinheiro e aí começo a fazer os trâmites, né? Assinar os contratos de compra e venda, providenciar procuração, etc e tal. Dr. Roberto Teixeira também me indicou uma advogada, que achei que era uma colega dele, mas agora no processo, foram até meus advogados que fizeram essa pesquisa, que essa advogada é até sócia lá do escritório deles, está lá na relação de sócio. Mas na época eu não sabia que ela era uma advogada, porque eu realmente precisava de uma advogada para fazer alguns trâmites cartoriais. Aí compro o terreno, tomo posse do terreno, isso no final de setembro. E aí as coisas vão caminhando, eu tomo posse, fiz fechamento da obra que estava aberto, do terreno, botei segurança patrimonial. Já tinha um plano de, vamos dizer, de investimento no imóvel para adequar ele ao instituto, ou às necessidades? O que tinha era o seguinte, pelo menos o que foi me dito, tá, excelência, na oportunidade. O terreno é esse, e nesse terreno, a edificação que vai ser feita aqui, nós precisamos de uma área de museu, auditórios, várias salas de reunião, tinha inclusive uma espécie de um mini hotel, havia um espaço de trânsito com suítes. Mas quem te disse isso? Paulo Melo me passou uma relação, é um paper, isso é comum em build suit, você recebe, eu quero fazer isso, tome aí e me dê pronto. E tinha um projeto já? Não, eu pelo menos nunca vi projeto, excelência, eu só vi esse paper. E aí, como é que evoluiu? Pronto, e aí, no final de outubro de 2010, o Louveira me chama em São Paulo e me coloca. Confesso até que eu percebi que ele estava até meio constrangido, dizendo o seguinte: olha, Nerval, apareceu aqui
o valor a ser pago ao escritório de Roberto Teixeira de R$234 mil, mais um valor de R$800 mil, que é o terceiro, né, que tinha o contrato de compra e venda, a preferência da compra do contrato, e esse contrato precisa ser feito com data retroativa. Né, mas isso não estava, né, no combinado. Aí ele disse, é isso e tal. E aí o que aconteceu, Excelência? A contragosto, eu acabei fazendo esses pagamentos por dois motivos. Primeiro, que eu já tinha gasto 7 milhões. Segundo, nesse período eu percebi que o Roberto Teixeira tinha realmente uma intimidade muito grande com a família do ex-presidente, e eu fiquei com medo de que uma negativa minha inviabilizasse o negócio e eu tivesse problema de perder os 7 milhões. E fora isso, como eu disse na minha narrativa inicial, tinha margem. Eu poderia ainda pagar um pouco mais ao terreno, porque mesmo assim o negócio seria bom para mim. Não inviabilizaria o construir para alugar. Então o senhor concordou em celebrar assinar um contrato com data retroativa? Sim, senhor. Mas esse contrato substituiu o anterior, então? Não, eu assinei sem ter contrato de cessão feita. A cessão foi feita nessa data. Né? A oficialização da cessão foi feita nessa data. Mas o senhor fez os pagamentos sem ter um contrato antes? Não. São coisas. O contrato de compra e venda. Tá. No contrato de compra e venda que está na denúncia, estão lá relatados, numerados, todos os beneficiários e os valores a serem pagos. Sim, mas não é o senhor que está naquele primeiro contrato. Não, aí eu pago. Né? Tá. Eu faço um contrato com os proprietários e para pagar as dívidas, e pago e compro terreno. Mas nesse contrato não estava o Glauco Costa Marques? Não, a primeira vez que eu vi o nome de Glaucus, até então o nome de Glaucus nunca tinha sido me falado. A primeira vez que eu vi falar do nome de Glaucus foi no início de dezembro de 2010. Até então eu nunca tinha ouvido falar o nome dele. E nunca estive com o seu Glaucus. Vim saber quem era Glaucus agora aqui nessa denúncia. Sim. E aí, Excelência, eu queria aqui fazer se o senhor me permite, um parênteses nesse momento. Só o pessoal da Odebrecht sabia que haveria um pagamento de 800 mil, de 234 e essa assinatura desse contrato no início de dezembro. Eu, ouvindo os áudios de Marcelo, eu soube que ele pega, até peguei aqui na anexada que a defesa dele deu, ele pega aqui um documento que diz que foi sacado 1.234.000 pela DAG em Salvador em espécie. O que eu tenho a dizer ao senhor, que não foi a DAG que pegou esse dinheiro. O que a DAG fez, estão aqui, né, nós pagamos, eu paguei Roberto Teixeira, mesmo ele não tendo advogado para mim. Roberto Teixeira era advogado de todo mundo, menos meu. Mas eu paguei. Sei. Paguei conta corrente, saiu da conta corrente de minha empresa para a conta corrente dele. 234 mil reais. Certo. Da mesma forma que o contrato do Glaucus saiu de minha conta, da conta da minha empresa para a conta do Glaucus. Tá certo? Esse 234 mil aqui, esse número não é coincidência. Esse 1.234 aqui, que está aqui nesse relatório dessa fábrica de dinheiro, esse dinheiro eu não peguei. R$1 disso aqui. Sei. Tá certo? Eu gostaria de esclarecer isso aqui. E estou à disposição de Vossa Excelência. Tá, que preciso de uns esclarecimentos do senhor. Tá. Pelo que eu entendi, o senhor então fez os pagamentos e o senhor nessa época tinha um contrato no seu nome? Contrato de compra e venda. De compra e venda. Com os herdeiros, com a DAG. Exatamente. Tá, isso está inclusive na denúncia, Excelência. Tá. E isso foi na época já dos pagamentos? Entre 20 e 25 de setembro foram pagos todos da conta corrente da DAG para a conta corrente dessas pessoas. Os herdeiros, conta atrasada de IPTU. Entendi. E quando que chegou essa questão relativa a esses pagamentos adicionais, os 800 mil e os 234? No finalzinho de novembro, primeira semana de dezembro. E aí eles trouxeram um outro contrato? Não. Era um contrato de cessão do contrato que eu já tinha assinado. Na verdade, esse contrato precisava ser feito, Excelência, porque eu não teria como pagar o Glauco. Já que ele tinha um contrato e ele estava me cedendo, eu teria que pagar esses 800 mil com o contrato, até para dar suporte na minha contabilidade e o pagamento ser um pagamento legal. Tá. E o senhor chegou a conhecer o Glauco Costa Marques? Não, senhor. Nunca conheci. Não sei nem quem é. E qual que foi a explicação que lhe deram para esse pagamento adicional?
que na verdade o Louveira não tinha muita informação, mas ele chegou para mim e disse: Val, tem que pagar logo, esse cara é o cara que tinha o contrato com a família ainda continua em pé de guerra, isso corre risco da escritura não sair, então veja aí, eu tomei a decisão de fazer naquela época, como eu disse ao senhor, mesmo com esse 1 milhão, ainda ficaria um muito bom negócio o preço do terreno no negócio do Brito Sul como todo. Tá. E aquela questão do pagamento por fora, como é que foi resolvido? Excelência, eu não sei. O que na reunião eu disse a Paulo Melo e a Roberto Teixeira que se tivesse qualquer pagamento por fora, eu não faria. Eu não sei. Vim saber que houve pagamento por fora agora na instrução do processo. Mas teriam feito pagamento por fora sem o seu conhecimento? Excelência, isso não está no preço do meu terreno. Uhum. Se a Odebrecht pagou, quem pagou porque quis. Não fui eu. Não saiu de minha conta. Mas o senhor não foi nem informado, né? Não, senhor. Que alguém estava quitando esses valores por fora? Não, senhor. Nunca soube. Vim saber nos processos. E esse pagamento, essa corretora aí? Quanto foi pago, afinal de contas, por esse... Para a corretora... Excelência, essa senhora Edna? Pronto. O que aconteceu na relação também, que me foi passada, que está na denúncia, tinha lá a Edna recebendo a comissão dela de 400 e poucos mil. Inclusive existe um contrato que nós fizemos com ela para dar suporte ao pagamento de 400 e poucos mil reais da comissão. Que se eu pegar o valor pago por um valor que foi pago no terreno, vai dar a comissão de 6%, que é a prática de mercado. Tá ok? Logo depois, antes de fazer os pagamentos totais, existe inclusive na denúncia um e-mail, que ele está até cortado, mas nós vamos anexar aqui toda a trade do e-mail. O Roberto Teixeira solicitando a Louveira mais 2 pequenos valores para serem pagos. Um era um reembolso ao escritório dele, outro era um reembolso de um despachante, e pedindo mais 191 mil, em torno de 192 mil reais em dinheiro. Né? Eu respondo nesse e-mail a Louveira que em dinheiro eu não faço. Né? Louveira me ligou, insistiu que fosse feito, eu dei um andijão sem braço, me desculpe o termo, mandei fazer o cheque administrativo, que para mim cheque administrativo é dinheiro. Pegou o cheque administrativo, Louveira está aqui, mas em dinheiro, está aqui o cheque administrativo, só resolvo dessa forma. Eu aí entreguei a ele, me lembro que aí 2 ou 3 semanas depois ele me devolveu o cheque administrativo, isso está na minha contabilidade, a saída e a volta, a baixada, e para minha surpresa, também em função até do que Marcelo fez, eu fui me debruçar nos anexos que a defesa dele colocou no processo. Está aqui escrito que se saiu 192 mil para o Instituto Lula, e aí eu imagino que seja o mesmo valor, até pela data, saiu lá da fábrica de dinheiro para pagar não sei quem. Mas e qual que é a explicação para esse 192 mil? Se ela já estava recebendo 6% do preço? Repare, isso aqui está no e-mail de Roberto Teixeira. Roberto Teixeira diz que é para ela. Sim, mas qual que é a explicação que deram para o senhor? O senhor emitiu o cheque administrativo, afinal de contas, depois foi devolvido. O que eles me falaram que era uma comissão, o que eles me falaram, isso aqui é uma complementação de comissão. Com isso o valor subiria da comissão dela. Mas como realmente o contexto, que a compra do terreno exigiu realmente um trabalho árduo, pelo que eu percebi e hoje vendo aqui nos autos, eles estavam já negociando esse terreno há bastante tempo, há mais de 10 meses, eu disse, tudo bem, tem que pagar, tá certo, tá justo, tá combinado, vocês combinaram, falou, vou pagar. Agora, por fora eu não pago. Tá certo? E aí eu fiz o cheque administrativo, que aí foi estornado. E vendo o material que Marcelo anexou, pela data, 192 mil e está saindo aqui para o Instituto Lula. Para quem que o senhor entregou esse cheque administrativo? Para Roberto Louveira. Quantas vezes o senhor esteve com o senhor Roberto Teixeira? Excelência, por volta de 5 vezes. O senhor chegou a conhecer o senhor Branislav Contic? Não, senhor. Chegou a estar com o senhor Antônio Palocci? Não. A única vez que eu tive com o senhor Antônio Palocci foi aqui, numa audiência que ele estava. Ele até agradeceu, me lembro que eu estava do lado, ele agradeceu o senhor por o senhor ter, acho que, diminuído a quantidade de presos na carceragem. Foi a única vez que eu tive. Chegou a trocar mensagem, telefonema com eles? Não, nunca. Nem com o Branislav, nem com o com o ex-presidente Luiz Inácio? Não, nunca estive com o ex-presidente Inácio Lula da Silva. Consta aqui a afirmação, denúncia, que o senhor, na sua contabilidade, foi lançado esse pagamento para o senhor Glauco como pagamento de multa? Excelência, tá até aqui, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Nós temos um contrato, nosso sistema gerencial, ele é integrado.
Uhum. Quando você cria um sistema gerencial numa construtora, em que o setor pessoal, financeiro, contabilidade, eu vou explicar isso direitinho para... E se o senhor não entenda, por favor, pode perguntar à vontade, porque isso é importante. Os módulos se conversam. E eu sou uma construtora. Na parametrização, na instalação do sistema, que é um sistema da TOTS, há inclusive uma nota cartorial aqui que explica tudo isso aqui e confirma tudo isso que eu estou dizendo. Eu não tinha pagamento, eu não tinha o item lá. Tá, eu vou interromper pelo tamanho do áudio, que já retomamos.